militares deles, mas que serão informações que serão repassadas para que as pessoas entendam o tamanho do problema na mão de um país. Então tem que ser um pouco... Mas pra gente até mudar um pouquinho de assunto, você falou uma coisa interessante no off aqui, Ah. que você falou com acho que um major, um militar de Israel. Isso, hoje a gente falou. E agora é o assunto que tá em alta aí. Sim. Gente achando que isso aí vai escalar pra uma guerra mundial, acho que não chegar tanto. Mas o que você ficou sabendo desse militar de Israel? O que foi muito interessante, né? Ele é um brasileiro. Que mora lá. Que mora lá, ele está em Israel já há muitos anos, e ele contou, o nome dele é o Major Rafael, e ele trabalha ele está no exército israelense. Então, o avô dele é um sobrevivente de Auschwitz, vem para o Brasil, ele até agradece muito, ele fala, olha, o Brasil recebeu meu avô, né, eu tenho uma gratidão enorme. E hoje ele voltou, né? A família regressou para Israel e ele mora lá. E ele faz parte do exército israelense. E ele veio explicar toda, né, a estrutura, né? Como é que por que esse ataque aconteceu e como ele aconteceu. O que ele explicou é o seguinte: é uma guerra no sentido de que o alvo dela é militar. Sim. Tá? Então, em nenhum momento era para atacar civis. Sim. Ou, enfim, criar, né, vamos dizer, né, ali uma desestrutura entre os civis do Irã, mas que era para atacar, sim, os pontos, né, ali chaves, porque eles já tinham a informação que em entre uma semana e 10 dias, o Irã seria capaz já de montar essas ogivas nucleares. E Nossa. Eles entendem que Israel seria o alvo do Irã. Ou seja, dito isso, inclusive como o Irã não respeitou os acordos, Sim. né? Então, ali acabou. Parece que o Trump também já tinha dado ali um ultimato, falou, olha, os seus 60 dias já terminaram, estamos no dia 61 e vocês não estão respeitando os acordos. Aí ele vai contar, né, toda essa estrutura, né, do serviço secreto israelense, que é a Mossad. Sim. Que a informação que a gente tinha né? recebido é que eles já estavam há 18 meses ali, né, nesse trabalho de infiltração, de colheita de informação. E o que ele explica é que eles já estavam há muito mais tempo e realmente é um dos... Eu acho que ele é o melhor serviço secreto do mundo. Sim. É a Mossad. Os caras, né, aquelas pessoas que trabalham ali, que são homens e mulheres, são fora da curva. Aquele episódio do Pager foi maravilhoso demais. E eles estão todos em solo ali inimigo, eles estão em solo iraniano. Sim. Então, o que para eles foi muito importante? Porque o ataque nasce de dentro para fora, ou seja, eles conseguiram ali quebrar toda uma estratégia deles. É lógico que é o que ele falou. Eles estão hoje capacitados, né, a reproduzir isso, porque não é que eles eliminaram vários alvos ali, vários cientistas que tinham um controle, né, dessa ciência, dessa tecnologia, mas isso não significa que outras pessoas não tenham. Mas o mais importante para eles foi conseguir ter o controle do espaço aéreo. Isso. Então, tudo que eles foram colocando como metas nesse ataque, vamos dizer, né, em relação ali ao Irã, foi dando certo. Sim. No sentido, foram em cima das instalações, pegaram os alvos militares, que eram as cabeças que estavam vamos dizer, nessa estratégia, né, de fazer a coisa acontecer, porque, para as pessoas entenderem, você tem os alvos militares e os alvos religiosos. O Khamenei é um ditador, mas ele é religioso. Sim. E no acordo, né? no acordo entre os Estados Unidos, inclusive porque os Estados Unidos tinha conhecimento desse ataque desde o início, o que ficou pedido é que os alvos religiosos não fossem atacados, porque isso poderia, sim, escalonar para uma guerra, porque aí você sai do universo militar, de estratégia militar, e você entra num outro universo que ele é imparável, que é o religioso. É que não dá também para dissociar, né? Que é uma coisa só, é uma teocracia. Eu sei, mas quando você vai lá e você extermina o alvo, que é o religioso, que é o Khamenei, você vai trazer um monte de pessoas, porque hoje você tem ali
uma sociedade que está muito polarizada, né? Você tem pessoas que são contra o governo. Certo. Então, o que acontece? Quando você acaba com o líder religioso, você acaba unindo. Mais do que você destruindo, você, de repente, você pode Unir as pessoas. E não é só isso, você está unindo ali, você tem o Hezbollah, os Houthis, você vai trazendo um monte de problema, Todos os países islâmicos você pode trazer. juntos ali. Sim. Então, o que ele explica aquilo era cirúrgico, era ir em cima de alvos militares, ir em cima dos centros científicos. E agora, porque para mim o mais interessante é a gente pensar no pré, no durante e agora no pós. Porque esse pós é muito importante, porque o que ficou explicado é que não se acabou tudo. Não, de jeito nenhum. O que eles gostariam é que esse governo fosse deposto, mas que esse governo caísse, não, vamos dizer, por uma ofensiva de um ataque militar de Israel, entende? Entendi. Mas por enfim, que o Pelo próprio... conjunto dos resultados, Exatamente, a população perceba que a sociedade que é tenha inviável. força para Isso. derrubar esse governo. Não Difícil. sei, eu também acho, não sei. Isso é o desejo. Sim. Entre o desejo e a realidade, a gente tem ali, né, um abismo. espaçamento, um abismo. Mas o que ele ficou muito contente, o Major Rafael, é que o espaço aéreo é deles. Ele falou isso muitas vezes. O espaço aéreo é nosso. Isso realmente ficou O comprovado. espaço aéreo do Irã, todo o espaço aéreo do Irã, E de tudo. Por exemplo, porque isso... do Irã até Israel. Eles têm sistemas de monitoração de mísseis e assim, é o que ele falou. Acho que o sistema deles conseguiu derrubar 92%. Esse O número Iron Dome, é muito grande. Sim. Ou seja, a ofensiva do Irã contra eles veio meio que por água abaixo. E aí ele até fala, né? Eles acabaram, quando eles conseguiram furar ali um pouco a ofensiva, eles não atacaram alvos militares, eles atacaram alvos civis. Sim. Entende? Então mostra de novo. Foi não é uma resposta, não, vou atacar alvos Sim. militares de Israel. Não, eles atacaram qualquer alvo Sim. que eles conseguissem alcançar. Mas eles estão muito... O problema é que a opinião pública justifica isso, né? A mídia tem uma função importante nisso, né? Aliás, saiu até uma música aí de artistas, que eu falo que artista tinha que aprender a ficar quieto, né? Não se meter nesse tipo de coisa. Pediram, inclusive, para o Brasil cortar relações com Israel. Não, mas isso não... É um absurdo. Por isso que eu falo, artista tem que fazer arte. Né? E ficar um pouco quieto sobre isso. Eu não vi, isso é lamentável, porque assim, a gente tem que entender, de novo, a gente está falando, quando ele conversou com a gente ali, ele traz uma questão que é o medo. Sim. De novo, o medo é algo pessoal. Então, assim, aquele povo vive em constante medo de um ataque. O que você seria capaz de fazer para se proteger do ataque? Eles tinham informações bastante precisas e, de novo, é o melhor serviço secreto do mundo. Um dos ataques mais precisos da história. Irã estava pronto e conseguiria, né, montar essas ogivas nucleares no período de 1 semana a 10 dias. Então, eles tinham uma janela ali de tempo muito curta para que isso não acontecesse. Eles deram uma bagunçada grande no tabuleiro. É o que ele fala. Eles também não são arrogantes. Acabou. Lógico que não. Isso tudo pode ser reconstruído, pode-se continuar com este governo. E é lógico... O governo do Irã está com ódio, porque foi atacado e, de novo, atacou quem? Atacou o núcleo duro militar deles, né? Mas você viu o que saiu lá, inclusive, no X do governo do Irã? Falou, lembre-se, algo mais ou menos assim, lembre-se que nós não começamos. E dizendo que, que Israel atacou primeiro. O que não é verdade, porque quem financiou o ataque de 7 de outubro foi o Irã. Então o Irã, na verdade, começou isso aí. Major, esse militar israelense, ele trata esses dois eventos de forma distintas. Ele fala, não podemos misturar, e se a gente for misturar, a gente vai cometer um erro. São dois eventos distintos. É lógico que ele diz aqui, temos, acho que são 150 ainda, israelenses para serem resgatados, que ainda estão em poder do Hamas, e o outro era uma outra questão, que era uma questão de uma estratégia militar, que eles tinham que acabar com aquele poderio, com aquela ofensiva, inclusive porque não respeitaram os acordos, os tratados. E assim, aí o que temos de um lado? Temos os Estados Unidos que apoia Israel,
temos ali a China e a Rússia que apoiam, a princípio, o Irã. Eu acho que por tudo, e aí é um achismo meu, tá, gente? Pelas informações, não é a minha área tão de atuação, mas a informação que o Major nos passou é que não deve ter nenhuma entrada dessas grandes potências, que Sim. a questão vai ficar muito territorial entre esses dois E os eh, quadros econômicos dão a países. entender isso também. O que acontece? Israel precisaria de um sistema, porque algumas do problema estaria numa profundidade muito grande, aonde essa ofensiva israelense não chega. Eles precisam de um equipamento, de um aparato que é americano. Então a gente não sabe se os Estados Unidos vai repassar esse tipo de Sim, tecnologia, a palavra correta é essa, para que eles pudessem fazer essa ofensiva que estaria num ponto bastante profundo ali. Então, perfeito. mas eles são muito bons, porque agora vai Sim. começar um outro Não que é à é toa que é o povo que mais ganhou o prêmio Nobel. não, eles são muito bons, É, assim. não é Eu à vou te toa. falar, eles são muito bons, assim, a quantidade de informação precisa que eles Sim, tinham, e o que o próprio Major explica, que no momento, que agora não é o momento, mas que muitas informações virão a público do tamanho, né, sim, do problema nuclear que estava ali na sim. mão do Irã, né, que ele falou ainda são informações que precisam ficar de forma sigilosas por várias questões ali militares, né, de estratégias militares deles, mas que serão informações que serão repassadas para que as pessoas entendam o tamanho do problema na mão de um país que realmente não existe democracia, Sim, né? sem dúvida. Ali não é um país democrata, não é um país que tem democracia, é um país muito complicado. Eu acho curioso, né, por esse respeito que você tem às mulheres e homossexuais e a quantidade de mulheres e homossexuais apoiando o Irã. Isso que eu acho Não, maravilhoso. são coisas que eu também não consigo entender. Uma Eu não mulher que consigo te trazer essa resposta, porque os direitos. E parar para pensar que quando você olha para o Irã em 1970, as mulheres usavam mini saia. sim, é porque foi depois da Revolução Islâmica, Né? Então, assim, 79. mulheres lindas, todas É, modernas, de sim. mini E a mulher saia. iraniana, ela é bonita. Eu adoro a É história do Irã, linda. desde da época É que de você vê, Ciro. olha ela com aquele Isso, hijab, né? sim, Que tudo bem, tem mulheres que querem usar aquilo porque tem uma questão religiosa, mas é uma escolha sua. sim. Mas Outra coisa é uma escolha imposta, né? Que não é uma sim. escolha, né? É uma imposição. Mas se você pegar a história de 2.600 anos, que se amanhã eu vou estar no Pânico lá, se der tempo eu vou contar essa história lá. Porque é uma história que eu gosto particularmente do ponto de vista de ciência, de toda a ciência que foi criada naquela região. Foi tudo destruído depois da Revolução Islâmica em 1979. Que o pessoal conseguiu destruir tudo É isso. muito triste, porque assim, quando a gente pensa no Irã, é a Pérsia, né? Sim. É que, na verdade, o Irã sempre foi Irã. Quem chamava de Pérsia eram os gregos. Porque eram duas cidades famosas, que era Não, Persépolis. é que para as pessoas Ah, ligarem, sim, uma né? coisa ou outra. Assim, você vê a É. quantidade de cultura, né? Sim, De os tapetes tudo, de persas. Não, informação. sim. É um povo Por isso que, do incrível. ponto de vista de ciência, eu gosto. É que, assim, para os iranianos, o Irã sempre foi Irã. Nunca Uhum. foi Pérsia. Né? Para os ocidentais. Isso, por causa dos gregos. Aliás, deixou de ser Pérsia para os ocidentais, acho que meados do século XX, que eles pediram para a ONU. Ó, a gente é Irã, a gente não é persa. E tinha duas cidades famosas, acho que eram as mais famosas, que era Persépolis e Passárgada, que eu até brinco, falo, o brasileiro ele não tem, aí você como jornalista deve gostar, mas eu falo, o brasileiro ele não tem contato nenhum com poesia, via de regra. Ele tem a poesia mais conhecida aqui no Brasil, todo mundo recita errado, que é aquela batatinha como nasce, que é espalha ramas pelo chão, e todo mundo fala esparrama pelo chão. Ah, Que acho que tá. até quem escreveu isso aí foi o Silvio Romero, né? Escreveu um compilado de coisas. Então essa é a mais famosa. E a Ela outra. Oi? tem uma coisa linguística, né? Então eles trocaram, é Eles isso? trocaram de ignorância mesmo, né? E batatinha, quando nasce, o certo é Foi a... espalha a rama pelo chão. E menininha, quando dorme, a princípio, acredita-se que era mulatinha, que era até um resquícios ainda da escravidão, Tá. que talvez isso Essa venha. parte eu não sei. É. E a outra, que eu falo que é uma das mais conhecidas, é justamente relacionada à Pérsia.
que é vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Né? Tem o harém, né? Essa é do Manuel Bandeira, até de um livro dele que é Libertinagem, se eu não me engano, um livro de poemas. Que até nem gosto tanto, mas essa poesia. Então, eu mas gosto. é assim, é muito interessante, porque a gente olha, né, no que se transformou aquele país com tamanha ditadura, Mas né? do que a gente tem que ter medo, então? Porque se ela mudou por causa do islamismo, do que a gente tem que ter medo? Mas eu acho que é mais do que, não é só o islamismo ali, ela tem uma questão religiosa, né, Sim. de imposição, inclusive até já conversei com várias pessoas da cultura islâmica que existe uma má leitura do próprio, né, vamos Da dizer, Torá. do Corão deles, Ah, do né? Alcorão, perdão. E aí o que acontece? Que em nenhum lugar está dito que a mulher tem que ser subjugada daquela forma, né? Então, e é de uma burrice, eu vou te falar, porque assim, olhando, né, Israel e Irã, Israel é muito mais inteligente, porque quando você para pensar que toda a população israelense é obrigada a passar pelo serviço militar, não interessa se você é homem ou se Sim. você é mulher. Então é o seguinte, você é um cidadão, você, entendeu? Precisa estar aqui de fato quando a gente precisar de você. Quando o outro país pega e está subjugando a mulher, colocando ela num plano inferior, olha a quantidade, vamos De dizer, gente que de você tá gente que perdendo. você está perdendo. Porque Sim. quando você perde os seus cabeças, os homens, né? Sim. Você está deixando toda uma população acéfala ali, Sim. né? Que está anos naquela escuridão, Sim. anos fechada naquela cultura do aprisionamento, do medo, Sim. de não sabe fazer nada, de não pode caminhar sozinha. Isso é muito ruim. Sim. Eles perdem muito. É de uma Muito. burrice, assim, ímpar. E nem precisa pensar na questão militar. Porque, por exemplo, as mulheres não foram para a guerra pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas quem que cuidou das indústrias? Foram as mulheres, quando os homens foram para a guerra. Então você perde um potencial humano absurdo quando você exclui a mulher da Não, sociedade. você É muito, burro. é burro, é Sim. burro, É. porque assim, você tem que olhar para aquela pessoa como um ser humano, independente do gênero dela. Mas só da todo gente ter que mundo... falar isso já tá alguma coisa errada. Não, Né? e Falar aí... que eu tenho que olhar pra mulher com ser humano. Não, ela não é olhada. Sim, Naquela região, ela não é olhada. Mas olha o absurdo que a gente Ela chegou. é algo que, assim, ela não tem voz. É que o pessoal que fala assim, né? Não, porque interpretaram errado, tal, o islamismo não é isso. Eu falo, tá, mas é igual o pitbull. Fala, não, gente, o pitbull, o problema é a criação. Mas é sempre um pitbull matando alguém. Nunca é um pastor alemão, né? Nunca é um outro cachorro. É igual assim, eu nunca vejo... Eu queria fazer um pincher, né? É. É? Não, mas nunca é nenhum Doberman, né? Fala assim, não, são os radicais islâmicos. Mas nunca tem um radical budista? Nunca tem um radical cristão? É sempre muçulmano? Deve ter alguma coisa errada com essa religião, não é possível. Não, tem muito fundamentalismo, né? Tem muitas coisas ali que... Mas tem no judaísmo, não tem um radical judeu explodindo os outros, você entendeu? Graças a Deus. Então, isso que eu tô falando. Fala assim, não, mas estão interpretando errado. Mas é sempre o muçulmano? Mas da mesma forma que nós vamos encontrar aqui também nos cristãos más interpretações, né? Que as pessoas interpretam... Mas não estão explodindo os outros por aí, né? Mas estão fazendo coisas horríveis também, sim, né? sem dúvida. Cometem crimes que... Olha que eu vou te falar, né? Não estão em guerra. Mas a gente tem outro tipo de guerra, Leonardo. Sim, concordo. A nossa guerra aqui que também não é para a gente menosprezar. A gente vive num país que é muito, infelizmente, inseguro. Sim. Ele é muito inseguro para as mulheres, Sim. ele é muito inseguro para as crianças, Sim. né? Ele é muito inseguro para várias pessoas. É que a gente acostumou, né, com a segurança. Mas se morrem mais pessoas assassinadas um ano no Brasil do que se morreu em 20 anos de guerra do Vietnã de soldados americanos. Então, tá certo, Né? né? Não, tá errado. totalmente errado. Entendeu? Então é isso que a gente tem que parar para pensar. É que a gente acabou se acostumando. Isso é horrível. Sim. Quando você se dessensibiliza e acha, né, que a gente começou a normalizar essa violência. Essa violência não é algo normal.